Olá, sejam bem-vindos à 8ª aula de arte. Eu sou a professora Arlene Azulay e vou acompanhá-los nesta aula que temos como tema. Hoje é a nossa aula número 8 e é a revisão e avaliação. Então, fiquem atentos para a aula que vamos dar início. Olá, então o tema da nossa aula de hoje, que é a segunda revisão, é sobre arte indígena. Então, vamos resumir o que nós falamos sobre arte indígena. Então, os povos indígenas do Brasil são os habitantes originários do território brasileiro e estavam presentes aqui antes da chegada dos europeus no final do século XV. E existe uma grande diversidade de povos indígenas no Brasil. E a população de indígenas, segundo critérios do censo de 2022, é de aproximadamente mais de 1,5 milhão de indígenas. Então, como vocês podem observar aqui na imagem, são culturas tradicionais e com diferentes costumes, rituais e modo de vida que são passadas de geração em geração. As técnicas artísticas de culturas antigas, como a Santarém e a Marajoara, podem ser sentidas na produção da arte indígena brasileira. Então, observe bem aqui as imagens que cada etnia ela tem caracterização diferente. Aqui na pintura corporal, nos utensílios, observe bem. E as características também de cada povo é individual. Então, esses povos têm uma simbologia própria. Cada, por exemplo, pintura corporal, cada traço, ele tem um significado específico. E alguns grupos sociais, as transformações ocorrem lentamente. Existem etnias que até hoje preservam seus hábitos, as suas tradições, como já foi falada, que são passadas de geração em geração. E algumas outras, elas sofrem transformações lentamente. Repare aqui nessa etnia. Olha a riqueza de detalhes aqui no colar de miçangas, no cocá das meninas. Então, cada etnia tem suas características e sua arte própria. Então, o que vai ser mesmo os povos indígenas? Bem, os povos indígenas são culturas tradicionais que preservam seus modos de vida. Cada grupo tem seus próprios mitos, costumes e rituais de interação com suas divindades, transmitido de geração em geração. Então, cada etnia tem o seu costume próprio, tem seus rituais. Por exemplo, quando a moça ela passa de menina para adolescente e um menino para adolescente também. Então, há um ritual aí de passagem. Cada etnia existe um ritual específico. E o que vai ser a arte indígena? A arte indígena, ela está presente em várias instâncias da vida. No objeto cotidiano, nos objetos usados nos rituais, nas pinturas corporais, na decoração dos instrumentos musicais. Suas manifestações artísticas são simbólicas e estéticas e estão relacionadas. Então, quando o indígena ele produz uma arte, ele não assina o nome dele, por exemplo, como a arte ocidental, onde os artistas pintam um quadro, fazem uma escultura e assinam sua obra. Porém, os indígenas fazem a arte em prol da comunidade. E agora vamos definir o que vai ser o grafismo indígena. Os povos indígenas utilizam em sua arte grafismo e figuras abstratas.
Os grafismos indígenas são todas as artes gráficas aplicadas à cultura indígena, sendo uma maneira de representar ideias, pensamentos, vivências e experiências através de linhas e padrões geralmente geométricos. Os traços criam padrões que se expandem por diferentes culturas e com diversidade de significados. Então, uma imagem abstrata são elementos visuais que não representam nenhuma figura reconhecível. Ela pode até surgir da representação de alguma coisa, mas significação das formas faz com que não se perceba mais a figura original. Então, isso aí é chamado de grafismo. Então, os traços, ele criam padrões que se expandem por diferentes culturas e com diversidade de significados, como já foi falado. E cada etnia, esse simbolismo, ele é próprio, como já foi falado. E os indígenas, eles observam a natureza e a partir daí eles fazem o seu grafismo. Observando o couro do jacaré, da onça, do jabuti e os próprios rios também. Então, é uma arte puramente voltada para a natureza. E vamos agora analisar o que vem ser a arte plumária. A arte plumária é um tipo de arte feita exclusivamente com penas e plumas de aves. A arte plumária é uma forma de linguagem e tem a função simbólica em ritos e cerimônias na cultura de povos indígenas. Várias etnias, além de utilizarem as penas nas cores do próprio pássaro, utilizam técnicas de tingimento conhecida como tapiragem, ou seja, a transformação da cor da pena. E vamos mostrar para vocês uma arte plumária, como vocês podem ver, de um indígena pataxó, com variados adornos plumários, tanto na cabeça quanto no seu brinco ali. Então, cada etnia tem o seu cocá específico. E também o cocá, ele é um tipo de arte plumária mais conhecido. Sua função varia de tribo para tribo, podendo servir desde adornos até símbolos de status na tribo. A arte plumária é uma forma de comunicação que transmite diversas mensagens de diversas formas. E agora vamos para a cerâmica indígena. A cerâmica ela é usada de muitas formas na cultura e na arte da maioria das tribos indígenas, para a fabricação de objetos e utensílios ou como decoração. É utilizada na confecção de diversas utilidades domésticas, tais como jarros, panelas e vasilhas para armazenamento de alimentos. O material é produzido pelos indígenas quase sempre pelas mulheres, a partir de uma mistura feita de barro e de outros insumos naturais. Depois de prontos, os objetos são aquecidos para que se tornem mais resistentes. Então, vamos falar um pouco da cerâmica marajoaras. Os indígenas do Marajó confeccionam objetos utilitários, mas também decorativos. Entre os vários objetos encontrados pelos pesquisadores, encontram-se vasilhas, potes, urnas funerárias, brinquedos, estatuetas, vasos, pratos e tangas. As cerâmicas marajoaras eram ornamentadas com relevo ou técnicas de inserção e representavam figuras antropomórficas, zoomórficas e padrões geométricos. E vamos mostrar para vocês uma imagem de uma urna, vaso cilíndrico, de uma urna funerária decorada com relevo da ilha de Marajó. Então, a grande urna funerária da ilha de Marajó, no Pará, os marajós produziam urnas como esta que vocês viram, para guardar os restos mortais de seus antepassados. Alguns objetos cerâmicos, como urnas e tangas funerárias, apitos e chocalhos, eram usados em rituais.
incisão, que é um entalhe, corte feito com auxílio de um instrumento cortante ou afiado. Então, elas não foram pintadas, mas sim teve uma incisão. E aí nós temos uma urna funerária também marajoara. Esse vaso antropomorfo, ou seja, tem uma figura humana, eles adicionam argila para fazer detalhes como braços em forma de alças. A fabricação de artesanato de cerâmica não é característica de todas as comunidades indígenas. Entre os chavantes, por exemplo, ela falta totalmente. Então lembre-se disso. A etnia chavante, ela não produz cerâmica. Agora vamos analisar uma outra arte indígena chamada cestaria. Através do trançado, o indígena constrói sua casa e uma variedade de utensílios para uso doméstico, objetos de adorno pessoal, redes para pescar e dormir e instrumentos musicais. Nos trabalhos de cestaria, os indígenas há uma definição bastante clara no estilo do trabalho de cada comunidade. Através do trançado, o indígena constrói sua casa e uma variedade de utensílios para uso doméstico, objetos de adorno pessoal, redes para pescar e dormir e instrumentos musicais. E vamos agora observar uma imagem de uma indígena Yanomami produzindo uma cesta a partir do traçado. E agora vamos resumir para vocês o que vem ser a pintura corporal. A pintura corporal é usada em certos rituais de acordo com o gênero e a idade, indicam os grupos sociais ou a função de cada indivíduo na tribo. Muitas vezes estão associadas a rituais onde ocorrem danças indígenas. Os desenhos feitos no corpo são elaborados com grafismo que demonstra a relação com a natureza. Os valores morais, os mitos e a posição social do indivíduo num grupo. Desenhos em padrões são compostos por elementos visuais que se repetem sequencialmente ou periodicamente. Algumas padronagens criadas em grupos indígenas contemporâneos inspiram-se na natureza. Desenhos em padrões são compostos por elementos visuais que se repetem sequencialmente ou periodicamente. Algumas padronagens criadas em grupos indígenas contemporâneos inspiram-se na natureza. Os grafismos podem representar peixes, cobras, tartarugas, pegadas, rios, entre outras coisas. Também trazem um teor religioso, cultural, antropológico e etnográfico para a cultura indígena. Os valores morais, os mitos e a posição social do indivíduo no grupo. E vamos mostrar agora para vocês uma imagem de uma pintura corporal. Então, uma sociedade tem no grafismo um instrumento visual para representar as suas crenças, costumes e tradições. Eles podem ser realizados principalmente nos rituais, preparação para a guerra, passagem de um jovem para homem, morte de um líder e etc. As pinturas corporais dos pataxós são feitas nos braços, pernas, costas e rosto, respeitando as especificações para os homens, mulheres e crianças. Os homens e mulheres casados usam pinturas simples para não chamar muita atenção, enquanto os solteiros usam pinturas e adornos que chamam bastante atenção, com a intenção de seduzir a pessoa do sexo oposto. Então, mais uma vez, mostramos para vocês a pintura corporal indígena. E vamos agora falar sobre uma outra etnia chamada Baniwa. Bem, os Baniwa produzem tradicionalmente a cestaria de Arumã, decorada com grafismo que expressa uma linguagem visual muito sofisticada. Essa cestaria é hoje comercializada nos grandes centros urbanos do Brasil e também no exterior. Os balaios, urutus, peneiras e jarros Baniwa são objetos utilizados cotidianamente nas aldeias para as mais diversas atividades, como beneficiamento da mandioca e armazenamento de alimentos. Carregam seus padrões
trançados e sabedoria ancestral e comunicam a cosmologia baniwa aos povos não indígenas. Além de gerar renda, a arte baniwa busca equilibrar desigualdades e manter a tradição milenar de uso tradicional e equilibrar desigualdades e manter a tradição milenar de uso tradicional. Um aspecto importante é que a arte indígena é a representação de uma comunidade, não da personalidade do artista, como já foi falado. Para eles, o objeto precisa ser perfeito ao produzi-lo e não na sua utilização. Como vocês observaram, toda a arte indígena, quando é feita para a comunidade, ela tem uma utilidade. Por exemplo, as pinturas corporais, elas são feitas para, por exemplo, um ritual sagrado, pode ser também utilizada para mostrar a hierarquia da tribo, para mostrar também se a moça é solteira, se é casada. Então, existe uma simbologia muito grande com a representação dessa arte indígena. Então, ela é feita para a comunidade. Então, ela não é a personalidade do artista. E agora, vamos mostrar para vocês qual a contribuição dos povos indígenas. Os povos indígenas brasileiros deram suas contribuições significativas para a sociedade mundial, como a domesticação da mandioca e o aproveitamento de várias plantas nativas, como o milho. Por exemplo, o milho é reconhecido no mundo inteiro, principalmente nos cinemas, que a gente vai comer aquela pipoca, não é isso? A batata doce, que também geralmente comemos no café da manhã, a pimenta, que dá um gosto especial na nossa comida, o caju, que é uma fruta saborosa também, o abacaxi também, que faz parte dos nossos lanches, né? Isso no suco, o amendoim também, que pode ser feito doces, bolos, e também ele pode ser torrado e comido, que é uma delícia. Também temos o mamão, que geralmente nós comemos durante o café da manhã. Temos a abóbora, o feijão, que o feijão é um dos pratos preferidos do brasileiro, feijão com arroz. E além disso, difundiram o uso da rede de dormir e o costume do banho diário, desconhecido pelos europeus do século XVI. Olha que interessante. Quem é que hoje em dia, qual o brasileiro que não gosta de tomar banho? Nós tomamos banho diariamente. E esse costume os europeus não tinham antes de chegar aqui no Brasil. Então, eles têm hoje essa tradição a partir do quê? Dos indígenas que tinham esse costume. E também a rede. Quem é que não gosta de dormir numa rede? Então, a rede também ela se expandiu, esse costume, para o mundo inteiro. Por exemplo, quando a gente viaja, vai para as praias, tem aquela rede ali que quem que não gosta ali de ficar numa redezinha, né? Então, o conteúdo de hoje foi sobre a arte indígena. Espero que vocês tenham compreendido e gostado.